Vocês aguardem, por favor, que o Gustavo tá ajeitando os últimos detalhes. Action! Bem-vindos, amigos do Faro Frame! Hoje nós vamos falar do filme Anônimo, de 2021. Action! Curiosidade número 1. Bob Odenkirk baseou o filme em algo que aconteceu com ele próprio. Bob enfrentou uma invasão domiciliar e conseguiu prender os invasores no porão. Ele estava frustrado com a forma como as autoridades lidaram com a situação e se perguntou como ele teria lidado com o assunto se fosse um cara durão. Número 2. Odenkirk passou 2 anos e meio treinando muito para suas sequências de luta no filme. Número 3. Odenkirk encontrou a inspiração em Bruce Lee para cenas de luta. Ele até queria fazer o One Inch Punch sozinho, mas foi dito não pela direção do filme. Número 4. O 7 de espadas e o 2 de ouros tatuados em seu pulso é estatisticamente a pior mão inicial possível que você pode receber no jogo de cartas Texas Hold'em. O que significa que se você vir essas duas cartas, deve desistir imediatamente. Curiosidade número 5. Connie Nielsen só assumiu esse papel menor de esposa porque gostou da ideia de estar no início de uma potencial franquia de sucesso. Número 6. Foi filmada uma versão sem cigarro da sala de interrogatório da delegacia só por precaução. Quem sabe alguém poderia achar que foi muito ofensivo e acabar prejudicando sua distribuição. Número 7. O filme compartilha muitas semelhanças com John Wick. E como não poderia? Ambos os filmes foram escritos pelo mesmo roteirista Derek Kolstad. Ambos os filmes compartilham parte da trilha sonora. Número 8. Pavel é um amálgama de russos negros que Ilya Naishuller conhece. Ilya Naishuller é o diretor. A história de fundo do personagem é extremamente precisa, pois as Olimpíadas de Moscou viram um influxo de bebês não brancos em uma Rússia predominantemente branca. Ou seja, as pessoas vinham, transavam, iam embora e nasciam os bebês que não eram brancos. Ô Pedro, fala pra gente aí a ficha técnica. Estrelando Bob Odenkirk, nascido em 1962 em Illinois, conhecido por Better Call Saul e o Mr. Show. Christopher Lloyd, nascido em outubro de 1938 em Stanford, Gustavo. Ele é famoso pelo De Volta para o Futuro. Sim, Dr. Brown. Dr. Brown. Connie Nielsen, nascida em julho de 65 na Dinamarca. Dinamarquesa, morou um bom tempo lá. Ela é famosa por ter feito o Gladiador, Advogado do Diabo, e uma parte na Mulher Maravilha, uma dessas Mulheres Maravilhas últimas aí. E o diretor é Ilya Naishuller, de Moscou. Nasceu em 1983 em Moscou. Sim. Prêmios, Gustavo. Prêmios não, not available. Não encontrei prêmios. Não temos prêmios para esse filme. Ele é um filme mais thriller de ação, né? Então é mais difícil ter premiações específicas. Né? E quanto custou para fazer? Orçamento de 16 milhões e rendeu 57 milhões. Então teve um bom custo-benefício aí. É um bom filme, né, Gustavo? Você gostou? Bom filme. Ele é interessante que a boa parte da staff, né, das pessoas que trabalham no filme vieram do John Wick. Tem correlação com John Wick, que é aquela franquia bem famosa, né? Que hoje em dia os filmes de ação, se for pensar, o John Wick é bem destacado, né? Tem toda aquela franquia. Tem uma legião de fãs, são 3 filmes já, né? É. Então, e esse Anônimo tem um bocado de similaridades, obviamente, porque a equipe que trabalhou, tanto lá quanto aqui. É o mesmo roteirista, né? Então, o David Lynch, inclusive, participa na produção de ambos. Essa é uma coisa bem interessante. Quem é o David Lynch? David Lynch, o diretor? Famoso, famosíssimo. Ele trabalha na produção, no backstage dos 2 filmes. Desses aí, é? Tanto no Anônimo quanto no... O David Lynch do Mulholland Drive? Exato. O que ele faz nesse filme? É produtor. Então, vai trabalhando... Deu grana? Produtor executivo. Acho que ele vai buscar grana, faz a coisa acontecer por detrás dos bastidores. Né? É porque não tem nada a ver com os filmes que ele faz. Não, com certeza não. É aí que eu acho que ele ficou esperto, ele quer fazer dinheiro. Né? Tá certo ele. Tá certo ele. Tem até podcast, sabia, né? Que o David Lynch tem podcast. Tem. Aquele estilão dele. Sim. Fale aí algumas... O que você pode trazer de curiosidades, Gustavo? Eu queria falar do Bob Odenkirk. Você sabe o que quer dizer Bob Odenkirk? O que o sobrenome dele quer dizer, né? Em que? Odenkirk. Em que língua? Significa em velho nórdico. Old Norse. Certo. Significa... Eu esqueci o que significa.
Igreja. Igreja? Acho que é a Igreja Velha. Então, Acho que é a Igreja Velha. Que Bob normalmente é de Robert. Não, o Bob é de Robert, mas é o Betão da igreja. Falei uma grande besteira. Lembrei agora. Em velho nórdico, eu não sei qual é. Old Norse, que chama em inglês. Que seria o pai do norueguês. Ele é o Igreja de Odin, Olden Kirk. Da mitologia, né? Do Odin. Isso a gente está falando com a pronúncia americana, né? Porque sei lá, no Odin seria uma coisa mais com Odin Kirka, alguma coisa assim, mas... que americano fica Olden Kirk. Igreja de Odin. Uma curiosidade, programa de curiosidade tem que ter. Muito legal. Bom, o Bob Odenkirk, como você disse aí, ele é muito conhecido pelo Better Call Saul, que é um spin-off do Breaking Bad. Ele aparece no Breaking Bad de fato. Também. Eu acho que ele dá mais destaque no Breaking Bad primeiro e depois ele ganha fama no Breaking Bad. Ele tem um spin-off, apesar de ele ser um ator mais velho já. Você sabia que ele, quando fez o filme, tinha 58 anos? Não, ele é tão velho assim? 58 anos fazendo daquelas porradas. Tão velho, não sei 58, daqui a pouco a gente está lá, né? Você tá chegando, filho. Mas você sabe que o background, você tá falando do background dele, você sabe que ele vem da comédia, né? Ele é um cara super associado com a comédia. O Breaking Bad totalmente, né? Ele era a parte engraçada o Better Call Saul também. Era a fuga engraçada, da fuga de comédia do Breaking Bad. Ele começa como roteirista do Saturday Night, lá do SNL. Ele faz... Aí tem, acho que alguns sketches ele faz. Depois ele ganha um próprio programa com aquele Mr. Show, que também não chegou aqui no Brasil. Mas ele é um cara comédia e um cara assim secundário. Ele fez... talvez você não lembre, tem um puta serial da HBO chamado The Larry Sanders Show, que é uma paródia de talk show, e ele faz um agente também, com a mesma pinta do Better Call Saul. Sabe aquele advogado malandrão? Sol, né? Do Sol. Ele faz o agente, o Sol, ele faz o cara malandrão. Mas e aí, o que mais? Então, o Bob tem essa digamos, quando a gente fala do estereótipo, né? O estereótipo. Como que é a questão lá do estereótipos. Não, mas Typecasting, né? Ele tem muitas características que você falou, né? Um cara de comédia, então ele foi trazido dessas séries. E aí era um cara que se renovou para conseguir fazer um filme de ação. Quem diria que o Sol seria um cara que daria porrada como se fosse um Keanu Reeves da vida ali. Então é diferente. Ele fez um papel bem intenso, né? De um herói. E a transformação surpreendeu muita gente do que ele passou lá, né? Inclusive, ele fez um treinamento físico muito rigoroso. Ele ficou 1 ano e meio se preparando para fazer o filme. Ele fez aulas de luta e fez muito treinamento de artes marciais e tudo mais. E dizem que ele se inspirou muito em como o Bruce Lee fazia suas cenas de ação. Inclusive, quando ele estava fazendo a preparação ali, eles tentavam ver algumas coisas, né, de Bruce Lee, principalmente que o Bruce Lee tinha uma técnica muito apurada e demonstrava muito bem isso nos filmes de ação, e ele quis trazer isso para lá também. E ele é um cara tão intenso nas lutas, você tem uma ideia, muitas das cenas ele não queria usar dublê. Ele não usou dublê, Algumas, obviamente, ia usar, né? Mas teve um momento lá que ele foi tão intenso nas cenas que ele deu um soco no cara, de verdade, quebrou o nariz do cara. Mas você sabe que isso acaba acontecendo, né? Isso acaba acontecendo até, né? Mas naquela coisa, né, que o diretor, vamos, mais intensidade, não sei o que, daqui a pouco. É justamente aí. Mas você sabe que ele fez esse treinamento, ele sentiu mal inicialmente, porque ele não é um cara desse tipo de filme. E ele foi fazer um treinamento numa academia onde todos os dublês e coreografistas treinam estrelas. Então tava lá o Keanu Reeves fazendo o John Wick, a Halle Berry fazendo também alguma coisa que ela lutar, não sei o quê. E ele, aquele sem jeito, mandou lembrança, estava fazendo. E as pessoas olhavam assim e tal, falavam, cara, você vai fazer cena de luta? Tem um dublê que faz. Não, eu quero fazer. Então ele falou que pagou o mico. No começo, né? Ele pagou o mico no começo. Depois ele vai se transformando e o Bob acaba se mostrando muito brutal, mais visceral no filme. Mas sabe que eu gostei do estilo dele? Porque ele... É claro que tem uma exagerada, mas ele apanha, né? Uma coisa que eu acho assim, acho que o fã de filme não é um cara que não sai nem sangrando, né? O cara chega todo arrebentado em casa, né? Exato. A mão machucada, pelo menos, é que o cara bateu no outro. A mão machucada. Porque assim, você olha pra ele, tudo bem, aparências enganam, mas você não fala, esse cara não vai bater no ônibus inteiro. Né? Mas ele bate. Mas ele apanha muito. Sim, né? Sim. Ele até parece meio sem jeito às vezes, porque é uma luta mais real. Uma coisa que eu não curto em filme de ação, mas acho que a plateia de filme de ação curte, é esse negócio do cara ou da mulher, o herói, heroína, que pode bater em todo mundo e sair ileso. Sim. Eu acho, assim, a primeira vez que eu vi isso... Não nem um pinguinho de suor, né? O cara... assim, fácil, que pá, bate aqui, pá, tá...
pega o cara, usa de escudo, não sei o quê. Chamando de bala ali. Isso, assim, a primeira vez que eu vi, eu achei fantástico. Pô, olha esse cara. Eu nem lembro quem foi, não sei se foi o Chuck Norris que eu vi, Arnold Schwarzenegger. Mas depois, na terceira vez, eu falei assim, puta, não dá. E aí tem uns atores e atrizes que tem aquela coisa de esse ator, atriz não vai bater em ninguém. Tipo, eu posso chegar lá sozinho, eu ganho duplo. Né? Então tem esse problema duplo. Mas o que você estava falando? O que mais? Mais dessa questão, né, da transformação, até você mencionou do ônibus. O ônibus é um ponto de inflexão no filme, né? Porque o ônibus, primeiro, é o símbolo de tédio da vida do cara, né? Do personagem. Qual que era o personagem? Era o Hutch. O personagem do Bob, né? Do Bob Odenkirk, era o Hutch. E o Hutch era aquele cara que no começo você fala, esse daí é um fracassado na vida, nem a família respeitava, né? Ele chega lá, tem lá a invasão na casa dele, e aí o pessoal do trabalho começa a zoar com ele. Ele dá no ônibus lá, acabado, né? Aquele tédio e tal. E depois tem o símbolo de quando ele faz a transformação, né? Que ele se mostra quem era. Que é um cara já experiente no mundo da arte marcial, sei lá, né? Agentes e coisas do tipo, né? Você sabe que essa invasão... Sabia dar porrada nos Essa invasão foi inspirada em fatos reais. Sim. Existem fatos irreais? Com certeza, né? Então, foi inspirado em fatos reais. A casa dele foi invadida, acho que 2 vezes. Do Bob, né? Do Bob Odenkirk, o Igreja de Odin. Vai ser o codinome dele aqui, vai ser o Alias. E ele teve que fazer mais ou menos o que ele fez no filme, que é uma espécie de negociação. Calma, vamos ver, vai lá, porque no filme ele é logo uma das primeiras cenas, né? Sim, logo. Não é um grande spoiler. E aconteceu com ele na vida real, a casa dele foi invadida e ele teve que negociar com os bandidos, né? No fim deu tudo certo. Você sabe por que ele quis fazer esse filme, não? Por quê? É o seguinte, como eu falei, ele era muito ligado à comédia. Sim. E aí um belo dia um primo dele, alguém mandou uma propaganda do Better Call Saul da China. Então tá escrito lá em chinês, não sei o quê. Ele falou assim, cara, o mundo me conhece. Porque aquilo que eu te falei, ele não era um cara, ele não é A-list. Você sabe que em Hollywood tem os A-list, que são o Tom Cruise, o George Clooney, e tem os B-list, que são os caras menores, né? Que é aquele que você pode pegar ônibus e o cara não reconhece. Então ele não era exatamente um A-list, talvez nem um B-list na época, não sei. Mas falou assim, caraca, cara, na China estão me vendo. Estão vendo minha cara. Eu sou famoso na China. Se eu chegar na China, eles vão me reconhecer. E aí ele falou assim, eu sempre quis fazer um filme de ação no estilo de John Wick. E ele procura um dos produtores do John Wick, fala assim, eu queria fazer um filme de ação, de luta, isso aqui. E por isso que ele começa a treinar até um pouco antes do filme sair do papel. O projeto se desenrolar, né? Exato. Então a inspiração vem dele mesmo. Ele falou, eu queria fazer um filme, claro, aí ele coloca, o filme tem um quê de engraçado? Sim, em alguns momentos, né? Tem uma coisa... Mas quando começa a ação também, a ação não para no negócio. Depois entra, assim, mas tem aquela cena do gatinho lá, a dinâmica do filme é bem legal também. Eu não conhecia esse diretor russo, depois fui ver lá o currículo dele, ele fez alguns filmes russos naturalmente, ele é jovem, né? Ele é de 83. Tá. Você conhecia ou não? Não. Eu também não conhecia, mas ele é o diretor, né? Então... Cara importante do projeto. Cara importante. E aí, qual que é a sinopse, Pedro? Fala você a sinopse. Fala a sinopse? Bom, a sinopse então fala de um cara comum, digamos um pai de família americano, classe média, que ele acaba tendo um ponto de digamos, de conflito no filme, é quando a casa dele é invadida por bandidos e ele não reage do jeito que a família imagina que ele reagiria, como, sei lá, dando pancada nos caras, né, revidando de alguma forma, ele se mostra como um cara acovardado. E aí, num dado momento, o filme tem um plot twist ali que mostra o cara que, na verdade, ele não era acovardado, ele só se segurava, porque ele tinha uma besta enjaulada dentro dele, né? Ele tinha treinamento, o cara sabia. Tinha treinamento de arte marcial, essas coisas, o cara sabia lutar, ele não reagiu porque ele queria proteger a família. O que é contado no plot da história é que ele era um cara envolvido com, digamos, coisas ilícitas, né? Que envolvia violência, vamos falar assim. E aí, a partir daí, eu viro um trailer de ação intenso. Que aí ele vai caçando pessoas, naquele estilo, né? Só que é bem montado o filme. Então uma dinâmica um pouco diferente do seu filme de ação tradicional. Tem um quê de humor, até por causa do Bob. Mas é um filme de ação no final das contas. Depois cai nos clichês de ação. Tem alguns clichês, né? Que é o de o cara bata todo mundo. Mas é muito bem feito, bem estruturado. É legal. Você é crível, né? Coisa, né? É um filme muito legal. Que a gente tá comentando lá. O cara apanha. Então é crível de pensar que o cara
Não é o Superman também, né? Ele consegue bater nos outros, mas ele sofre também, não é uma coisa que ele... Sim, ele leva umas porradas. Tá até, se não me engano, posso estar enganado, mas acho que tá estreando no Netflix, né? Porque tava na HBO um tempo atrás. Acho que em 2024, acho que é Netflix. Então é isso, pessoal. Espero que curtam. Assistam Bob Odenkirk, o cara da Igreja de Odin. Odin Cerca. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Me passa esse relógio de ouro aí, otário. E por que vocês não vêm pegar? I got it. Pega aqui o meu relógio de ouro.